Olá, saudações concurseiras para você. Olha só, saiu o edital do Tribunal de Contas do Distrito Federal, hein? Uma oportunidade aí muito boa para quem está estudando para a área dos tribunais de contas ou para a área fiscal, ou mesmo você está começando a estudar para concursos aí, quem sabe, né? Uma boa oportunidade para você ingressar aí no serviço público. A remuneração, inclusive, é muito boa, nós vamos ver, tá certo? Então vamos falar um pouquinho, vamos fazer aqui o raio-x desse edital, trazendo aqui os pontos principais para esse edital que saiu agora, tá fresquinho, acabou de sair do forno. Olha só, vamos lá. Primeiro, são para três cargos na verdade, tá? O cargo de analista administrativo de controle externo e para auditor de controle externo. E auditor de controle externo, né, são duas especialidades, aí podemos dizer que são dois cargos, para auditoria e TI. Então nós temos vagas para analista de controle externo e para auditor de controle externo, área auditoria e auditor de controle externo, área de TI. O que mais? Vamos lá. Escolaridade exigida, olha só, superior para todos os cargos. E sabe o que é legal? Superior em qualquer área, tá? Não precisa, por exemplo, na área de TI, você ter formação específica em TI. Na área de auditoria, não precisa ser formado em contabilidade. Não. Para todos os cargos, é superior em qualquer área. Remuneração inicial. Aí, para o cargo de analista, a remuneração inicial é R$ 11.833,14. Bom para uma remuneração inicial, né? Mas olha só, para auditor de controle externo é melhor ainda. É R$ 20.174,76. Lembrando, né, que Tribunal de Contas, assim como acontece também com órgãos do Poder Judiciário, Poder Legislativo, normalmente ali eles têm alguns benefícios a mais. Mas essa é a remuneração de fato do cargo, tá? Inicial com o tempo, né? Essa remuneração vai crescendo devido ali ao plano de cargos e salários que o tribunal tem. O que mais? Banca, Sebrasp, né? Normalmente se tratando de concurso do Distrito Federal é a Sebrasp que acaba realizando a maioria das provas e aqui não é diferente. Continuando, ó, vagas, que é sempre a preocupação dos alunos, né? Uma das primeiras coisas, professor, quantas vagas serão? Olha só, nós vamos ver aqui o quadro de vagas, só observado que também haverá a formação de cadastro reserva, tá? Então, provavelmente serão chamados bem mais do que essas vagas que estão aí. Mas vamos lá, quais são as vagas iniciais a serem preenchidas? Para o cargo de analista administrativo de controle externo, são 5 vagas para ampla concorrência, 2 vagas reservadas para candidatos com deficiência, 2 vagas reservadas para candidatos negros e 1 vaga reservada para candidatos hipossuficientes, o que dá um total de 10 vagas. No caso de auditor de controle externo, área auditoria, também é a mesma coisa. 5 vagas para ampla concorrência, 2 para candidatos com deficiência, 2 para candidatos negros, 1 para candidato hipossuficiente, somando 10. E no caso de auditor de controle externo, área de TI, nós temos 2 vagas de ampla concorrência, 1 vaga para candidatos negros, dando um total de 3 vagas, tá certo? Mas mais uma vez eu observo, isso fora o cadastro de reserva, e eles vão acabar chamando provavelmente bem mais gente do que esses que estão aí. Vale a pena você prestar. O que mais? Ó, período para impugnação do edital. O edital desse concurso, inclusive, é um edital meio diferente. Então, provavelmente ele está seguindo algumas regras novas aí, né, do Distrito Federal. E aí, inclusive, ele coloca um prazo para impugnação do edital. Esse prazo aí, se você quiser impugnar algum ponto do edital, né, qualquer pessoa pode impugnar, vai do dia 3 de agosto ao dia 9 de agosto. Formato das provas. Nós teremos prova objetiva e prova discursiva para todos os cargos, tá? Nós já vamos ver as matérias que vão cair. Mas será prova objetiva e discursiva. A discursiva vai ser questão e redação. Tipo da prova, certo ou errado, que é o padrão normalmente que a CESP adota, né? Aquela que os concurseiros já conhecem bem, te dá lá um item, não tem alternativa, ele te dá um item para você dizer se ele está certo ou errado. E aí, né, dependendo, uma errada numa lá certa, eu não cheguei a olhar esse nível de detalhe no edital. Se normalmente uma errada numa lá certa, mas o tipo de prova vai ser certo ou errado. Data provável das provas, outro ponto importante sempre a ser observado no edital. Ó, no caso de analista, as provas estão previstas para o dia 19 de novembro de 2023, manhã e tarde. De manhã a prova objetiva e à tarde a prova discursiva, tá? E no caso de auditor, está previsto para o dia 9 de dezembro, também a prova objetiva de manhã e a prova discursiva à tarde. Sabe o que é legal aí, ó? Que são provas em dias diferentes, ou seja, dá para você se inscrever tanto para o cargo de analista como para o cargo de auditor, porque as provas serão em dias diferentes, tá certo? Isso acho que o órgão fez algo legal, de deixar em dias diferentes, que dá para você se inscrever nos dois, para analista e para auditor, ok?
Continuando aí. Inclusive, né, vai haver ali, vai haver antes a divulgação do gabarito e por aí vai. Se você se inscrever para os dois, quando você for prestar para o auditor, você já tem uma ideia, né? Se você foi bem ou não na prova de analista. Isso é bem legal. Continuando aí, ó. O que vai cair nas provas, né? Olha só, as provas, elas são estruturadas da seguinte forma aqui, ó. Aí colocando aqui primeiro para analista, mas esse formato aqui de provas objetivas, divididas em 3 partes, uma prova discursiva, vai valer para todos os cargos. O que vai mudar são as matérias que são cobradas, tá? Então acompanhe comigo, ó. Vamos ver primeiro para analista, quais matérias serão cobradas. Primeiro, nós temos a prova objetiva, que é dividida em 3 partes: conhecimentos básicos, conhecimentos específicos 1 e conhecimentos específicos 2, tá? E depois temos a prova discursiva. A prova objetiva de conhecimentos básicos serão 35 itens, 35 questões, que vão versar sobre as seguintes matérias. Inclusive, essas aqui são iguais. Essa primeira parte de conhecimentos básicos é igual para todos os cargos: analista, auditor de controle externo na área de auditoria e auditor de controle externo na área de TI, tá? Quais são as disciplinas de conhecimentos básicos que são iguais para os 3 cargos? Língua portuguesa, lei orgânica do Distrito Federal, regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, conhecimentos do Distrito Federal e política para mulheres e estatística e raciocínio lógico. Tá? Então essas disciplinas vão cair para todos os cargos na parte de conhecimentos básicos, ok? Vamos lá, continuando aí. Aí nós temos conhecimentos específicos. Aí conhecimentos específicos dividido em 2 partes, 1 e 2. No caso de analista, conhecimentos específicos 1 vai envolver controle da administração pública, direito previdenciário, matemática financeira e análise de dados e noções de estatística. E na prova objetiva 3, né, que é conhecimentos específicos 2, a terceira parte da prova objetiva, que é conhecimentos específicos 2, vão ser cobrados direito constitucional, direito administrativo, administração financeira orçamentária, né, AFO, administração geral e gestão de contratos. E essas 3 provas aqui serão a prova objetiva, né, que são essas 3 partes iniciais, serão na parte da manhã, lá do dia 19 de novembro, que é para analista, tá? Aí nós teremos na prova discursiva, nós teremos para analista uma questão e uma redação. A questão tem que ser respondida em até 20 linhas, no valor de 15 pontos, sobre temas de conhecimento específicos 2. Então, sobre essas disciplinas aqui, ó, vai ser a prova discursiva. Ou direito constitucional, administrativo, ou AFO, ou administração geral, ou gestão de contratos, tá? E a segunda parte da prova discursiva será uma redação de natureza técnica de até 50 linhas, no valor de 35 pontos, sobre temas de conhecimento específicos 2 também, essas disciplinas aqui, ok? Então veja que a prova discursiva ela vai valer no total 50 pontos aqui, né? 15 pontos da questão e mais 35 pontos da redação, versando sobre direito constitucional, ou administrativo, ou AFO, ou administração geral, ou gestão de contratos, ok? Aí vamos agora para a prova de auditor, área auditoria. A estrutura é a mesma, ó. E aí vamos lá, em conhecimentos básicos, né? Aqueles conhecimentos básicos são iguais para todos os cargos: língua portuguesa, lei orgânica do Distrito Federal, regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, conhecimentos do DF, política para mulheres, estatística e raciocínio lógico. Conhecimentos específicos 1, para auditor de controle externo, área de auditoria, são os seguintes: administração pública, direito constitucional, direito civil e processual civil, direito penal e processual penal, direito previdenciário e direito empresarial. E, na parte de conhecimentos específicos 2, nós temos controle externo e legislação institucional, direito administrativo, auditoria governamental, administração financeira e orçamentária, contabilidade aplicada ao setor público, economia do setor público e da regulação, e noções de análise de dados, tá? Tudo isso em conhecimentos específicos 2 para auditor de controle externo, área auditoria. E a prova discursiva? Na prova discursiva é um pouquinho diferente do que para analista, ó. Na primeira parte nós teremos 2 questões a serem respondidas em até 20 linhas, no valor de 10 pontos cada, né? Então, portanto, as questões valendo 20 pontos, as 2 somadas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos especializados ou específicos. Pode cair então, tá? Qualquer matéria, os conhecimentos 1 e 2. E segunda parte, uma redação de peça de natureza técnica de até 50 linhas, no valor de 40 pontos, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos especializados também. Já na área de TI, é um pouquinho diferente, é parecido, mas é um pouquinho diferente. Primeiro, a parte de conhecimentos básicos é igual, né? Porque é igual para os 3 cargos.
língua portuguesa, lei orgânica do Distrito Federal, regime jurídico dos servidores do DF, conhecimentos do DF, política para mulheres e estatística e raciocínio lógico. Aí conhecimentos específicos 1 na área de TI. Nós teremos língua inglesa, né? O único que vai cair língua inglesa aqui é na área de TI, né? Porque programação, tudo isso é inglês e por aí vai. Direito administrativo, direito constitucional, lei orgânica do Distrito Federal e ética no serviço público. E em conhecimentos específicos 2, nós temos áreas aqui bem específicas da área de TI, né? Da área de informática em geral, de dados. Ó, engenharia de software, desenvolvimento de sistemas, bancos de dados, análise de dados, segurança da informação, gestão e governança de TI e fiscalização e contratos de TI, tá certo? E aí também tem uma prova discursiva com 2 questões, de até 20 linhas, no valor de 10 pontos cada, e mais uma redação de até 50 linhas, no valor de 40 pontos, aí é semelhante à área de auditoria. O que vai mudar, claro, são as disciplinas, os pontos que podem ser cobrados aí na prova discursiva. Continuando, ó, para finalizar aqui. Período provável de inscrição. Ué, professor, não tem um período certo? Ainda não. Por quê? Porque como tem impugnação, né, do edital, e aí pode ser alterado alguma coisa, o edital tem que ser republicado. Então, por isso que o cronograma fala em data provável, tá? Mas provavelmente vai ser cumprida essa data. As inscrições serão das 10 horas da manhã do dia 20 de setembro às 18 horas do dia 10 de outubro. Só ficar atento que quem for pedir isenção da taxa de inscrição deverá solicitar a inscrição antes dia 23 do 8 até o dia 30 do 8, tá? Mas para quem não for pedir isenção, provavelmente a data de inscrição será do dia 20 de setembro ao dia 10 de outubro. Está atento para não perder essa data aí, né? Valor da taxa de inscrição, R$ 120 para analista e R$ 158 para auditor, né? Lembrando que quem não tiver condições pode pedir aí a isenção da taxa. E o local de inscrição é nesse endereço que está aí, mas não precisa, né, copiar, colar o endereço, nada, nem querer decorar, aí porque ele vai estar é só entrar no site da Sebrasp e procurar lá, quando tiver, né, as inscrições abertas, inscrições. É lá no site da própria banca, ok? Muito bem, com isso então, eu apresentei aqui rapidinho para você uma visão geral sobre o edital do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Como eu disse, uma oportunidade aí valiosa para quem está estudando para concurso e ainda mais para quem já está estudando na área fiscal ou na área de controle, tá certo? E você sabe que aqui no Que nós te damos todo o apoio, né, o maior site de questões aí do Brasil, e que agora também está oferecendo muitos cursos também para você se preparar aí com os melhores professores. Vamos ficando por aqui, bons estudos, um grande abraço e até a próxima!